Olá, peregrino, olá, peregrina, graça e paz de Cristo no seu coração. Eu sou o Marcos, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal do Peregrino. Que bom que você está aqui comigo. Nesse vídeo nós daremos continuidade à nossa série Meu Espírito, Minha Responsabilidade. É uma série que está inspirada num plano de estudo do aplicativo bíblico YouVersion Bible. Nós vamos aqui falar hoje sobre quem Deus escolheu para caminhar contigo. Pois bem, mas antes de iniciarmos aqui o nosso conteúdo, você que ainda não é um inscrito aqui do canal, olha só, dá uma pausa, faz aqui agora a tua inscrição nessa caixinha vermelha, não se esqueça de ativar o sininho para você poder receber uma notificação toda vez que eu postar um conteúdo novo. E olha só, aqui ó, você vai encontrar na descrição o endereço para seguir o Peregrino nessas mídias sociais. Então, vai lá na descrição e segue lá o Peregrino também, beleza? Você acredita em parcerias divinas? Você crê que Deus separa e coloca ao seu lado pessoas para trabalhar junto contigo para o reino de Deus? Pode parecer e soar um pouco estranho o que eu vou te dizer aqui, mas olha só, você sabia que existem pessoas com as quais você é chamado para viver, cujos destinos estão conectados ao seu? Então acompanhe aqui comigo, eu preparei um exemplo aqui para sua reflexão. A escolha de uma igreja local, por exemplo. Ela, sem sombra de dúvida, deve passar primeiro, o ponto principal para você escolher uma igreja local é essa igreja passar pelo crivo da verdadeira palavra de Deus. Você visita algumas igrejas e você submete todas elas a esse crivo. Mas o porquê que você escolheu, por exemplo, a igreja A e não a igreja B? Se quando você visitou ambas, você sentiu nas duas a presença de Deus e nelas você ouviu o verdadeiro evangelho. O que foi que levou a você escolher entre uma ao invés da outra? Claro que existem muitos fatores que podem estar relacionados a essa escolha. Os primeiros aí, vamos assim dizer, por conveniência, pelo fato de uma ser mais próxima do que a outra, ou pelo fato da agenda de cultos coincidir com a sua agenda pessoal, facilitar a tua vida, mas acredito que esses fatores não sejam os mais importantes. Existem outros que pesem talvez um pouco mais, como por exemplo, a identidade que a pessoa teve com os membros da igreja local. Ela foi lá e ela se sentiu acolhida. Ou então, quando ela assistiu aos cultos, ela se identificou com o pastor, com a forma como o pastor expõe a palavra, com a forma como ele demonstra cuidar do rebanho. Ela gostou da liturgia do culto, gostou do ministério de louvor, ou então porque a igreja tem uma estrutura que agrada a ela, porque pode ter lá um ministério infantil, onde ela pode deixar as crianças para poder participar do culto com mais liberdade. Enfim, muitos fatores podem levar uma pessoa a decidir entre uma igreja ou outra. Mas o principal mesmo, a melhor razão que nos faz escolher uma igreja como igreja local é o fato de que aquela igreja que nós escolhemos nos faz acreditar que ali Deus nos conectou verdadeiramente como um parceiro. Ali é um local onde você se sente conectado na videira. Ser membro de uma igreja diz respeito a muito mais do que simplesmente você ir lá e preencher um formulário, mas diz respeito a você ter um espírito que compreende ali o poder da parceria e da contribuição igualitária. Amém? Parcerias faz todos parecer melhores do que são. Há um ditado que diz, inclusive, juntos somos mais fortes. Uma das parcerias mais importantes, que nos leva, inclusive, a refletir muito sobre isso na nossa vida, é a escolha do cônjuge, é o casamento. É por isso que a decisão de se casar é uma decisão extremamente importante. Então, nunca subestime a importância e o poder das pessoas que Deus coloca na sua vida. Eu quero ler aqui para você o primeiro texto bíblico dessa nossa mensagem, para a nossa reflexão,
que está escrito no livro de Atos, capítulo 13. Vamos ver uma passagem envolvendo Saulo e Barnabé. Olha só. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Ora. Acabamos de ler aqui, então, que Deus separou Barnabé e Saulo especificamente para trabalharem juntos. Enquanto eles estavam lá jejuando e adorando ao Senhor, o Espírito Santo disse para eles: separem aí Barnabé e Saulo para a obra a qual eu os tenho chamado. Ainda que Deus tivesse aí unido essa parceria, a história da Bíblia que nos mostra que depois de um tempo Barnabé e Saulo tiveram um desentendimento e eles acabaram seguindo em direções opostas. Mas o fato é que depois que isso aconteceu, nós não temos ideia do que aconteceu com Barnabé. Depois que ele se separou de Saulo, a Bíblia nunca mais mencionou o nome dele. Talvez ele tenha subestimado o poder da parceria. Entenda aqui, atitudes negativas como o orgulho ou então a falta de perdão afetam a maneira em que nós vemos as parcerias em nossa vida. Eu já vi pessoas, por exemplo, que começaram a se sentir como se todos estivessem vivendo dos seus talentos, como se ela fosse a coisa mais importante daquela parceria, daquela união, pensando que tudo era sobre elas. Infelizmente, elas descobriram de uma maneira bastante difícil que as coisas não são bem assim. Sozinhas e afastadas de Deus, descobriram que na verdade não eram nada. É preciso entender então que se Deus separou pessoas para caminhar ao seu lado, é ao seu lado que Ele quer te abençoar. A união de vocês faz parte do propósito de Deus. E a separação coloca vocês fora daquilo que Deus desejou para a vida de vocês. Não é um melhor e nem o outro pior. Há pessoas que Deus escolhe para andar do nosso lado porque elas simplesmente nos completam. No entanto, é muito importante que dessa união também haja uma união de propósito. A mesma visão, a mesma direção a seguir, porque não adianta você estar junto, mas cada um remando para um lado, para uma direção. Isso não dá certo. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, no verso 14, diz: não se ponham em julgo desigual com descrentes. O que isso significa? É verdade que nós não devemos nos unir com descrentes, mas ainda pior é se unir com um crente descrente, que é aquele cristão que diz: sim, eu creio, mas quando diz respeito realmente a confiar em Deus e colocá-lo em primeiro lugar na sua vida, então ele está sempre ali arrastando a corrente. Portanto, no que diz respeito a parcerias na sua vida, você está em jugo igual ou você está carregando um jugo desigual? Olhando do ponto de vista das parcerias, ter um espírito correto significa então dizer que nós estamos juntos no mesmo propósito. Se você entender o poder de trabalhar junto em parcerias ordenadas por Deus, você verá as bênçãos de Deus sobre você e o propósito do reino acontecerá na sua vida. Amém? Eu quero aqui finalizar então essa reflexão trazendo para você mais alguns versículos. Olha só, Eclesiastes capítulo 4, no verso 9, diz o seguinte: é melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais, resultados maiores. 1 Coríntios 1:10, irmãos,
peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo que vocês estejam de acordo no que dizem e que não haja divisões entre vocês. Sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. Efésios 4:6 fala: é Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Minha oração é para que essa mensagem e essa série em particular possa estar abençoando a sua vida. Se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores, você fica aqui até o final que eu vou deixar para você cards onde você vai poder acessar aos vídeos que nós já postamos sobre aqui essa série Meu Espírito, Minha Responsabilidade. Ok? Deus abençoe a sua vida ricamente. E caso você ainda não seja inscrito, então inscreva-se e eu gostaria muito de poder ver você aqui no canal caminhando junto comigo. Um forte abraço, fique com Deus e, se Deus quiser, até o próximo vídeo aqui no canal do Peregrino.